Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma apresentação de ação de graças e adoração neste domingo. E nesse dia de hoje eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez a todos os KLCs de todo o mundo que estão se juntando a mim em suas diferentes áreas de responsabilidade. E antes que vocês possam se sentar, meus irmãos e irmãs, antes de escutarmos o Maná de Revelações hoje, cumprimente uns aos outros com o sorriso do reino e digam que as bênçãos do Pai estejam sobre você. Louvado seja o Pai. Os irmãos podem se sentar. Essa pandemia que temos enfrentado tem sido uma bênção para mim e para toda a nação do reino, porque virtualmente posso estar com vocês onde quer que estejam. Tenho recebido também boas notícias e, como eu disse, a pandemia foi, na verdade, uma bênção para toda a nação do reino, porque dobramos nossa audiência, talvez até triplicamos, e de acordo com os relatórios que recebi, muitos KLCs também nasceram durante esta pandemia. E agradeço ao Pai que essa bênção que foi derramada sobre nós foi em todos os aspectos dos negócios espirituais do reino na terra, tanto na revolução espiritual, na revolução financeira e na revolução de excelência. Eu acho que até mesmo triplicou durante este tempo, desde o momento em que esta pandemia começou, acho que há mais de um ano. E tenho anunciado ao mundo que não devemos esquecer que estamos no dia do Senhor. Desde 13 de abril de 2005, as pessoas devem prestar atenção neste ministério do Filho Indicado e terem cuidado com a forma que nos tratam neste mundo hoje, porque o Pai não vai tolerar mais os abusos que estão sendo jogados sobre nós, especialmente a profanação do nome do Pai Todo-Poderoso, a profanação do ministério do Filho Indicado em qualquer parte do mundo, pois foi isso que engatilhou, em primeiro lugar, essa pandemia. É por isso que você pode ou não acreditar no que eu estou te dizendo, mas vou lhe dizer que tudo o que está acontecendo foi por causa disso. Sendo assim, eu agradeço ao Pai, e mesmo que o mundo não note, estes realmente são os dias que são como os dias de Noé. Como as Escrituras nos dizem, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. E os abusos, especialmente daqueles com poder e autoridade, vocês abusam da autoridade que Deus lhes deu, abusam do poder, vocês acham que são deuses para si mesmos e que podem fazer o que quiserem pelo fato de estarem no poder. Não é assim. Existe prestação de contas no céu. Se você olhar as Escrituras do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Ele governa e olha para os assuntos dos homens. Como no caso de Nabucodonosor, como no caso de Belsazar, quando se gabaram de seu poder e não usaram esse poder para glorificar a Deus. Na verdade, eles abusaram dele. Foi dada uma lição a Nabucodonosor através de um relato que veio dos céus.
pelas sentinelas do céu, quando ouviram ele se vangloriando sem dar glória a Deus. Sendo assim, ele foi enviado para ficar com os animais por 7 anos. Ele ficou louco, até que ele soube que a glória pertence a Deus. E Belsazar, seu filho, não aprendeu a lição de seu pai. E o que aconteceu com ele? Quando ele abusou de seu poder, profanando os vasos do templo de Deus que eles capturaram de Jerusalém, fazendo orgias e usando aqueles vasos que eram para serem usados apenas no templo para a adoração sagrada. Uma escrita à mão foi vista na parede, e aquele foi o início da queda do seu reino. Aquilo que havia sido escrito foi lido e interpretado por Daniel. Mene, mene, tekel, upharsin, o que significa: foste pesado na balança e achado em falta. Portanto, nenhum poder na terra pode escapar do julgamento de Deus. E é coletivo. Quer você chame de julgamento ou punição que vem do Pai Todo-Poderoso. E eu sinto pena das pessoas que não sabem, especialmente os inocentes, como eu vejo em vídeos em todas as redes sociais, como as famílias têm sofrido, como crianças têm sofrido. Seus pais simplesmente morreram por causa da pandemia e muitas outras histórias surgindo. Eu sei que é o julgamento do Pai sobre a terra. Eu vi o vídeo de uma mulher que mal conseguia respirar, dizendo a todos que esse vírus não é uma piada e que ela deixaria uma família para trás, filhos pequenos. Meu coração doeu em ver aquilo e eu disse ao Pai: deixe-me sentir o que eles sentem, para que eu possa ter empatia, embora eu saiba que este é o julgamento do Pai sobre a terra. Para que pudesse haver de alguma forma uma empatia, e eu sei que a partir deste ponto, como humano, tendo esses sentimentos humanos também, veria os sofrimentos e as dores que a humanidade está passando neste momento. Então o Pai me deixou sentir o que eles sentiram. E o Pai me deixou saber e sentir o que a mulher estava sentindo. Então eu entendi o que ela estava sentindo. E nem sempre posso fazer isso, sentir o que vocês sentem, mas tenho empatia para com todos vocês. E a única coisa que eu tive que continuar a fazer é dizer às pessoas para se arrependerem, voltem para Deus. Não recorra a ninguém neste momento, porque você vê que ninguém pode ajudá-los se o vírus te atingir. Nos tempos de Noé, tanto os inocentes como os culpados e todos os pecadores foram destruídos pelo dilúvio. Todos que viviam naquela época foram levados pelo dilúvio, e apenas Noé e os animais foram salvos. Neste tempo de pandemia também é o mesmo, assim como foi nos dias de Noé. Até mesmo inocentes estão sofrendo e todos os outros. Então eu orei ao Pai, eu disse ao Pai e pedi por empatia para que eu possa sentir o que vocês estão sentindo. Então eu orei ao Pai. Foi quando eu realmente orei ao Pai para fazer esta pandemia parar. E o Pai me respondeu em termos claros quando ele disse: minha espada de julgamento é justa, ainda não está satisfeita. Mas quando ela estiver satisfeita, a pandemia simplesmente desaparecerá como uma bolha que estoura no ar.
E foi isso. Então, muitos me pediram para orar para que essa pandemia parasse, porque o vídeo em que eu orei para que um terremoto parasse se tornou viral, pois realmente aconteceu. Então alguém me desafiou a parar um engarrafamento constante na Avenida EDCA para um programa de televisão, mas não foi apenas o programa que parou, mas a rede de TV deles por completo. Por isso, muitas pessoas me enviaram mensagens para orar também ao Pai Todo-Poderoso, pedindo que eu usasse minha conexão como um filho indicado para fazer esta pandemia parar. E eu me empatizei com isso, então eu orei. E depois de sentir o que vocês sentem, depois de ter essa empatia com os sofrimentos, começando pela mulher que vi no vídeo, eu recebi a resposta. Essa foi a resposta que eu estou te entregando agora. Ninguém pode parar. Somente a mão de Deus. Quando o julgamento do Pai e quando sua espada de julgamento e justiça estiverem satisfeitos, desencadeado pela profanação deste ministério, essa pandemia vai parar. Com vacina ou sem vacina, simplesmente irá embora. Essa é a minha mensagem hoje. E agradeço ao Pai Todo-Poderoso por ter me permitido ter essa empatia por todos vocês. Ele me deixou sentir o que vocês sentem como um ser humano como vocês. Mas não nos esqueçamos, os assuntos dos homens são governados pelo Pai Todo-Poderoso. Portanto, meu anúncio a todo mundo é: trate este ministério com respeito. Não demonize este ministério. Não persiga este ministério continuamente. Não profane este ministério, o nome do nosso Pai Todo-Poderoso e o nome do seu Filho indicado. Porque isso convidará mais julgamento. Não importa o quão poderoso você seja, não importa quem você seja, você ainda é um ser humano. Você ainda é um mortal. Você ainda está sob o poder do Todo-Poderoso. Mesmo você acreditando ou não, existe um Deus no céu que julga os assuntos humanos das pessoas. Então, tenha cuidado com isso. E eu recebi uma revelação em 18 de junho que ele não tolerará mais o abuso do nome do Filho indicado ou o ministério do Filho indicado. E tudo o que eu tenho falado é com o objetivo de trazer bênçãos, como, por exemplo, essa pandemia. Em meio a tudo isso, a nação do reino está sendo abençoada, extremamente abençoada pelo Pai Todo-Poderoso, apesar do fato de que as pessoas estão sofrendo. Então, eu quero que vocês saibam disso. Eu quero que vocês saibam que neste tempo de dificuldades que o mundo inteiro está passando, agora é hora de olharmos para Deus e nos arrependermos. Especialmente os zombadores que estão por aí, leais às suas denominações, mesmo sabendo que o que eu estou dizendo é a verdade, vocês ainda me perseguem porque não querem ver a verdade, não querem habitar na verdade. Depende de vocês. Se vocês não querem aceitar a verdade porque vocês são leais ao erro que vocês começaram religiosamente, ou se não, cale a boca, apenas mantenha a boca fechada. Mas cuspir palavras de profanação, difamação e calúnia será um convite do julgamento do Pai. Então, minha mensagem continua a mesma: que o mundo inteiro se arrependa. Olhe para Deus. Ele é quem pode parar tudo isso. Quando a espada do julgamento e da justiça estiver satisfeita, isso vai simplesmente parar. Veja na época de Senaqueribe. Esse rei da Assíria era muito arrogante. Ele usou seu poder e disse: eu invadi nações e nações. Isso está registrado em 1 Crônicas.
e ninguém foi capaz de impedir a mim e ao meu pai. Nenhum Deus foi capaz de me impedir. Nenhum Deus foi capaz de salvar alguém de nossas mãos. Em Israel ele disse: Jerusalém, não dê ouvidos ao seu rei. Ninguém pode parar, nenhum Deus pode me impedir. Ele não reconheceu a Deus. Ele era um ateu, ele não acreditava em nenhum Deus. Ao contrário, ele se via como Deus. Assim é quão embriagado de poder esse homem estava. Ele era o rei da Síria, a nação mais poderosa naquela época. Ele invadiu nações após nações e ninguém conseguia escapar de suas mãos. Agora foi a vez de Jerusalém ser invadida. Ele disse: quem pode escapar da minha mão? Se você tem um Deus, não acredite nele. Seu Deus não pode salvá-la das minhas mãos. Isso está em 2 Crônicas 32:14. E ele disse: de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então os vossos deuses poderiam livrar-vos das minhas mãos? É assim o quão orgulhoso e o quão arrogante este homem era como rei, a nação mais poderosa daquela época. E então ele zombou do rei, do povo de Israel e de Jerusalém naquela época. Ele disse: portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias, que era o rei de Israel naquela época. Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane dessa maneira. Não lhes dei crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de rei algum, teve poder para livrar seu povo dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. Vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Ele estava embriagado de poder. E isso foi o que ele disse. Essa foi sua afirmação. Talvez alguma pessoa neste mundo que tenha esse tipo de poder, como Senaqueribe, pode estar pensando: nós somos os mais poderosos. Ninguém pode nos parar. Ninguém. Nós podemos distorcer a justiça. Podemos inverter a justiça e fazer com que pareça a justiça certa. Mas, na verdade, é injustiça. Podemos fazer isso porque somos muito poderosos. Este homem era assim, Senaqueribe. Então, Ezequias e o profeta oraram a Deus. Temos a continuação disso. No versículo 16, os oficiais de Senaqueribe esbravejaram ainda mais impróprios contra Javé, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Falaram ainda mais contra o Senhor Deus. Eles ficaram atacando e perseguindo. Se houvesse mídia social naquela época, eles talvez mandariam mensagem para Ezequias: ninguém pode escapar das mãos de nosso rei. Fica esperto. Toma cuidado, porque estamos indo atrás de você. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Javé, o Senhor Deus de Israel. Zombou do Deus de Israel. Quem pode escapar das minhas mãos? Saiam, ou nós vamos entrar. E para falar contra ele, desafiando, assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará sua gente das minhas garras. Então assim é o quão poderoso ele achou que era naquela época. Versículo 18. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar e com isso conquistarem toda a cidade. E em seguida eles bradaram na língua dos judeus. Eles zombaram, eles gritaram em voz alta, zombando deles: Ei, todos vocês, saiam, ou nós iremos entrar. Nós vamos invadir. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, para amedrontá-los, para os aterrorizar
para atemorizá-los, para que tomassem a cidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém. Isso é o que aconteceu. Da mesma forma como ridicularizaram os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas, eles gritaram ultrajes contra Deus. Eles zombaram de Deus. Eles não acreditaram que o povo judeu, naquela época, sendo o povo escolhido, tinha um Deus como o Deus que eles tinham. Ele foi zombado por Senaqueribe. Versículo 20. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. É aí está o caso. Eles não conseguiram, sabe? Humanamente falando, não teria como escapar do poder de Senaqueribe. Ele tinha um exército poderoso. Ele tinha uma máquina de guerra poderosa. Chame do que quiser. Soldados corajosos, ousados. E eles tinham passado por isso. De nação em nação que eles haviam invadido, ninguém foi capaz de escapar. Mas, não esqueça, o Deus de Ezequias também é o meu Deus que me chamou para ser o filho indicado. Quando não consigo achar justiça na terra, eu vou até Ele. Então, Ezequias e Isaías não podiam recorrer a outras pessoas para ajudá-los, não podiam recorrer a outras nações ou outras tribos naquele momento para ajudá-los, porque eles não tinham poder como Senaqueribe. Senaqueribe era o mais poderoso. Então, o que eles fizeram? Senaqueribe se esqueceu de que eles tinham um Deus mais poderoso do que qualquer outro. Então, eles oraram e clamaram aos céus. Quando você for escolhido e se sentir impotente e sem esperança neste mundo e todos estiverem tentando te colocar para baixo, vá para o seu quarto, como Ezequias e o rei. Eles oraram e clamaram aos céus. O que aconteceu? Versículo 21. E o Senhor respondeu suas orações. Então Javé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Está vendo o que acontece quando Deus responde? Um anjo foi enviado naquela noite e matou, exterminou todos os experientes soldados. Eu acho que foram 187 mil homens que morreram imediatamente naquela noite. E agora? Eles não têm mais poder? Acabou seus líderes, seus capitães, no acampamento, e quando ele acordou pela manhã, estavam todos mortos. E assim ele voltou para casa sozinho. E sabe o que aconteceu? Por causa da vergonha e por causa da derrota que ele sofreu, ele foi para casa sozinho e todos os seus parentes estavam bravos com ele, porque ele havia sido derrotado. Eles pensaram que ele havia sido derrotado na batalha e assim eles o mataram. O mataram com uma espada. Esse foi o fim de Senaqueribe. O rei orgulhoso e arrogante, que tinha poder em suas mãos e se esqueceu de que todo o poder pertencia a Deus. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Sobre este ministério, você pode dizer e pensar que somos impotentes.
porque pregamos o amor ao seu inimigo, fazer o bem para aqueles que nos odeiam e que abusam de nós. Ele não vai revidar. Porque a doutrina dele é: ame o seu inimigo. Mas tome cuidado, eu tenho um Deus no céu a quem eu clamo. E no momento em que eu não consigo achar justiça nessa terra, havendo apenas injustiça, Ele é quem pode resolver isso. Portanto, se esta nação das Filipinas foi chamada e estamos sendo assediados por grandes nações, com ameaças como essas, temos um Deus que podemos aclamar para nos salvar e nos proteger. É por isso que, se você souber da verdade, você deve ser grato por haver um filho indicado aqui. Assim como Ezequias e o profeta Amós, que Deus escutou quando eles clamaram e levantaram suas vozes para o céu em orações como essa. Portanto, meu conselho a todos vocês é: respeite este ministério e o Pai te respeitará. Abençoe este ministério e o Pai te abençoará. Trate este ministério com bondade e o Pai irá te tratar com bondade e bênçãos, como Ele está abençoando o seu filho indicado. Ele está abençoando este ministério do reino. Acredite você ou não, se você realmente quer a verdade, por que não ora? Pergunte a Deus sobre este ministério. Não simplesmente abra sua boca para falar mal e depois vomitar palavras vãs que vão voltar para você na forma de julgamento. Portanto, eu estou dizendo ao mundo inteiro: respeite este ministério. Pare de perseguir o ministério do filho indicado e pare de caluniar, porque este é o dia do Senhor. Agradecemos ao Pai que os cidadãos do reino sabem disso. Os cidadãos do reino estão de volta ao estado de inocência. Estado de inocência significa que não pensamos mal do próximo, porque a palavra de Deus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Não pensamos mal daqueles que nos consideram seus inimigos. Não oramos para que, um raio dos céus caia sobre alguém para que suas vidas se tornem felizes. Nós não fazemos isso. Nós apenas oramos para que um dia eles também sejam iluminados como nós e façam o que é bom. Isso é voltar ao estado de inocência que eu estou dizendo a vocês. Então, neste crescimento espiritual do reino, quando chegamos ao terceiro nível do crescimento espiritual, você chega a este estado de inocência que uma vez nos foi dado pelo Pai Todo-Poderoso antes da queda de Adão, através da desobediência no jardim. Eles estavam em estado de inocência. Estado de inocência significa: você só sabe sobre a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não sabe o que é o mal, você não sabe qual é o trabalho do inimigo. Você sabe sobre essas coisas, mas não as pratica. Mesmo se você for morto, mesmo se você for ameaçado a fazer algo que não é a vontade de Deus, você não fará, porque ofende o Espírito do Pai que está em você, pelo qual você está disposto a morrer fazendo o que é bom. Olhe para Senaqueribe. O rei orgulhoso, embriagado de poder. Ele sabia que tinha invadido e conquistado muitas nações mais poderosas do que Israel, do que Jerusalém. Então ele se gabou: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Tão arrogante, tão orgulhoso. O que o rei Ezequias, que não era páreo para este orgulhoso e arrogante rei Senaqueribe, fez. Ele foi para o seu quarto e orou e disse: Senhor, nos ajude. E então a ajuda veio de cima.
Quando a ajuda vem de cima, você não faz nada. O Pai fará por você. Assim como no reino. Eu não condeno quem me odeia. Eu não ataco eles de volta. Mal com mal. Eu só oro para o Pai Todo-Poderoso. E então eu vejo como o Pai executa julgamento se eles precisarem ser julgados ou precisarem ser punidos. Eu não oro pela destruição deles. Eu não oro por algo assim para eles. Eu só oro ao Pai. Senhor, ilumine-os, mas dê justiça ao seu Filho e ao ministério. Eu não estou sempre me protegendo aqui. Estou sempre protegendo o povo de Deus como um pastor. Eu protejo o ministério. Eu protejo o povo de Deus que é inocente. E protejo o nome do nosso Pai Todo-Poderoso. Então, quando o julgamento cai, vejo ele sobre os meus inimigos, que me caluniaram. E em meu coração, eu até tenho pena deles, sabe? Desde o início desse ministério espiritual do reino do Filho indicado, tenho sido caluniado e difamado dia após dia. Tem sido minha rotina por todos esses anos. Assim como eu disse a vocês, perseguição e zombaria no café da manhã, no jantar, no almoço. Faz parte do ministério do reino as pessoas nos invejarem e nos caluniarem por causa da inveja, podendo fazer esse tipo de coisa que é muito fácil de fazer. Especialmente agora com a mídia social, temos a prova disso. Você pode criar uma conta falsa, ir ao meu perfil e me caluniar. Eu sei que você vai para o inferno, porque você não gosta dessa mensagem. Eu sei que você não é um filho de Deus, porque você não ama a minha mensagem, que é a mensagem de Jesus Cristo para todos os filhos que vêm para o reino e querem ouvir a voz do Pai e serem salvos. Quando ele me enviou após 5 anos em Tamayo, ele me disse: agora farei de você o padrão de julgamento e salvação para todo mundo. Vou te enviar por todo mundo, onde tenho filhos em todas as cidades do mundo. Você não os conhece, eles não te conhecem, mas quando eles ouvirem a sua voz, eles a seguirão, porque minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu simplesmente fui. E ninguém estava lá para me ajudar. Ninguém estava me apoiando financeiramente. Nenhuma pessoa rica disse: você vai e eu vou arcar com todas as suas despesas. Ninguém fez isso. Eu não tinha nada no meu bolso. Eu simplesmente acreditei no Pai quando Ele me disse: eu te enviarei por todo o mundo. Imagine só, aquele que fez os céus e a terra foi aquele que prometeu a você que Ele te dará um ministério para salvar a humanidade se ela se arrepender. A única mensagem que tenho é: arrependa-se e receba um novo espírito de obediência à vontade do Pai. Tornem-se filhos e filhas do Pai. Este é o único caminho, a verdade e a vida que te garantirá a salvação, indo para o céu depois de sua morte. Porque depois de morrer, você enfrentará julgamento, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, depois de morrer, você não irá para o céu imediatamente. Você não vai para o inferno imediatamente. Você se apresentará perante o juiz. E será determinado se você vai para o inferno ou para o céu. Então, qual é o seu histórico? Os livros serão abertos. Qual é o seu histórico? Você está registrando sua vida aqui agora, enquanto vive sua vida. Qual é o seu histórico? Esta é a última parada antes da alma ir para o céu. Esta é a última parada. O ministério do Reino do Filho é a última parada para você poder ir para o céu. Eu serei o último a assinar por você. Para assinar seus papéis de salvação, eu serei o último. Se aqui fosse uma escola, por exemplo, eu seria o dono do Colégio José e Maria. Antes de formar e se tornar um profissional, alguém vai assinar por você
pela última vez. E na salvação eu sou esse alguém. Você não irá para lá se eu não assinar por você. Por quê? Porque eu fui confiado com isso. Alguns outros têm o ministério da era da igreja. Eles eram talvez seus tutores e governadores antes, para que de alguma forma vocês conhecessem a Deus. Mesmo que seu conhecimento sobre Deus não era perfeito, mas pelo menos você tinha algum conhecimento de Deus. Como na era da igreja, eles sabem quem é Jesus Cristo. Na era judaica, eles tinham o conhecimento de Moisés, Jeová, mas não receberam o componente espiritual desta salvação. Na era da igreja, o componente espiritual já foi entregue, mas eles não deram atenção. A palavra de Deus está aí, a palavra de Jesus Cristo. Eles estudam a Bíblia, que é um contrato entre Deus e a humanidade, assinado por Jesus Cristo com seu próprio sangue. Ele se comprometeu com essas palavras e não retrocedeu quando foi o tempo para ele orar como um ser humano. O tempo em que ele sentiu o sacrifício que faria para que essa aliança fosse dada a nós. Sua carne estava dizendo: afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. 3 vezes. E a vontade do Pai foi feita. Ele foi à cruz para assiná-la com seu próprio sangue, entregando a nós a aliança. E na era da igreja, antes da minha chegada, e antes de eu ser indicado como filho, as pessoas da era da igreja tiveram a chance de assinar este contrato para que pudessem ser a personificação ou a manifestação da palavra feita carne, a fim de que eles pudessem ser o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje, eles são os falsos caminho, a verdade e a vida. Venham para a nossa religião e você será salvo. É esse o caminho? É essa a verdade? É essa a vida? Apenas entrar para alguma religião? Eles apenas usaram o nome do Pai e suas palavras, mas não obedeceram. Eles sabem que o componente espiritual existe, mas eles não obedecem. A semente da serpente ainda é vitoriosa dentro deles. Portanto, não existe salvação alguma. É tudo engano. Não é salvação, é engano. É por isso que o Pai me produziu e me deu uma chance dentre a raça adâmica decaída. Agora é sua chance, uma nova oportunidade de continuar o que foi abortado no jardim no começo de tudo, onde Adão caiu e deixou de ser um filho de Deus. Por ele ter sido o primeiro filho criado, ele poderia ter continuado o seu conhecimento, sabedoria e entendimento sobre a vontade de Deus até que seu coração estivesse firme e a sua mente tivesse tomado a decisão. Mesmo que o diabo o visitasse, ele teria a estabilidade para dizer ao diabo não, juntamente com Eva. Mas em sua inocência, o diabo os visitou, não em sua maturidade, mas quando ainda estavam no estágio de infância. Então eles foram enganados, usando a sua liberdade de escolha. Eles foram desviados, e a partir de então o homem se propagou na face da terra. Mas no espírito, eles foram separados do Espírito de Deus. Eles foram expulsos do jardim. No espírito agora, aquele que habita neles, ou seja, o Pai no espírito do homem, é o próprio diabo. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem que Satanás se tornou o pai dos homens no espírito. Muitas pessoas não sabem disso. É por isso que precisamos de salvação. É por isso que precisamos de salvação. Ser salvo daquele que nos isolou e nos separou de nosso relacionamento com o verdadeiro Pai no espírito. Aquele que nos criou, o bom Deus. E é disso que se trata a salvação. Então, quando me veio essa oportunidade, tive que continuar o que foi abortado no Jardim de Éden, perdido no Oriente Médio. E hoje foi aqui, no Extremo Oriente, onde o Jardim do Éden foi restaurado. E eu tive essa oportunidade por 5 anos. Eu tive que continuar o que havia sido abortado lá, em meu estágio de infância, quando eu estava a seguir a ele. Eu também fui visitado pelo mesmo diabo.
pelo mesmo que enganou Adão e Eva. E antes da minha chegada, ninguém na era judaica se levantou para se tornar o cumprimento e aceitar o componente espiritual. É por isso que ele enviou o seu Filho, a palavra feita carne, o próprio Deus feito carne, veio e mostrou-lhes o exemplo de como se tornar um filho em forma humana. Então Jesus Cristo nasceu. Ele é a palavra que se fez carne. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Qual é o ministério do Filho unigênito? Ser o Redentor. Ser o Redentor significa nos redimir, ou seja, recuperar o que perdemos. Havemos perdido a filiação e a realeza dos nossos primeiros pais na carne, Adão e Eva. E por causa do pecado, da desobediência deles, todos nós nos tornamos pecadores, mas pela obediência de um todos se tornarão justos. Ninguém podia tirar das mãos de Satanás, Lucifer, o diabo, o que ele roubou dos nossos primeiros pais. Ninguém podia tirar dele. Ninguém da raça adâmica decaída podia tirar, porque Satanás, Lucifer, o diabo, o grande enganador, estava enganando e dando aos homens a divindade para si mesmo, dizendo, você pode se tornar deuses como ele. Não acredite. Não dê mais ouvidos a Deus. Faça o que você quiser. Faça o que quiser. Faça o que for bom para você. Faça o que você achar que é bom para você. Isso é o suficiente. Você é Deus para si mesmo agora. Onde está Deus? Ele está longe de ser encontrado. Ele está fora de questão. E Satanás está tendo um dia feliz nos dominando. E as pessoas não sabem disso. É uma coisa espiritual. Mas quando o Redentor veio, a verdade veio à tona. Aquele que roubou nossa filiação e realiza por meio de Adão apareceu no deserto, quando Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites. E ele o tentou por 3 vezes. Mas a maior tentação, a parte mais significativa da tentação foi a última. As 2 primeiras tentações foram apenas uma introdução. Se você é um filho de Deus, você está com fome? Transforme essas pedras em pão. Isso foi apenas uma introdução. Ele estava apenas abrindo caminho para a grande tentação, tentando fazer com que o Filho unigênito caísse assim como o primeiro filho criado. E então veio a tentação peso pesado. A maior tentação. E qual foi ela? O diabo levou Jesus Cristo ao alto de uma montanha e mostrou a ele todos os reinos deste mundo e disse, está vendo os reinos deste mundo? Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, edifícios, cidades, estradas e infraestrutura não são nada sem seres humanos. São apenas coisas materiais. Quando ele disse os reinos deste mundo não são nada sem o homem. Foram os homens que desenvolveram tudo isso. As cidades criadas os tornam mais grandiosos, negócios aqui, negócios ali, e todas as cidades foram criadas, como vemos nos tempos modernos de hoje. Você vai para Brasília, você vai para Manila, você vai para Torre ACQ e vê todos aqueles prédios ao redor. Você ficará hipnotizado pelos edifícios magnificentes que você vê por toda parte. Cidades modernas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Tudo isso não é nada sem os construtores. Não é nada sem os seres humanos dentro deles. Tirem todos os seres humanos e os edifícios serão apenas coisas de concreto inúteis. Edifícios inúteis. Então, quando foi dito os reinos deste mundo, foi mostrado as criações do homem em sua própria capacidade como deuses para si mesmo. Mas, na verdade, o diabo estava apontando para os seres humanos que ele possui. Ele é o nosso dono. Ele nos possui agora.
ele está nos segurando pelo pescoço e dizendo: você é Deus para si mesmo. Você pode fazer suas próprias leis. Esqueça das leis de Deus. Jogue-as fora. Você é um Deus para si mesmo. Ah, sim, você pode ter sua religião, mas ele está escondendo de nós o verdadeiro significado da salvação. E ele agora está assentado no templo dos nossos corações, nos levando a fazer o máximo da nossa vontade sem a vontade de Deus. Isso é o diabo anulando nossa liberdade de escolha para fazer o que parece bom aos nossos próprios olhos. O que é bom para nós? O que é bom para os nossos próprios olhos. E assim o homem se tornou Deus para si mesmo, e este é o problema agora. E o homem está acostumado com isso. E o diabo sabe que os homens agora estão sem Deus e amam sua posição de ser um Deus para si mesmo. Foi o diabo quem deu isso aos homens, porque o diabo queria ser Deus. Por isso que ele travou uma guerra no céu. Ele queria substituir a Deus. Mas ele falhou, ele caiu, mas sabia que o homem seria criado para ser a manifestação do Deus invisível. E então, ele enganou o homem e fez dele o substituto de Deus. Ele não obteve êxito. O homem falhou e o diabo cumpriu seu plano na maior criação e obra-prima do Pai, que é o ser humano. Deus nos deu sua imagem e liberdade de escolha. O diabo usou a liberdade de escolha do homem para enganá-lo e desviá-lo. Agora o diabo está fazendo a sua obra, nos entregando tudo aquilo que ele quer e nos tornando um Deus para nós mesmos, tornando assim o diabo Deus dos deuses entre nós. E assim, o diabo mostrou a Jesus Cristo que era o dono dos homens. Veja. Ele lhes propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues a mim por Adão e Eva. E tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Então o diabo mostrou a Jesus a glória daqueles reinos, mostrando que ele que está nos corações e nas mentes dos homens. Ele disse: eu darei a você, eu entregarei a você toda a glória deste reino. Tudo será seu. Foi dado a mim, entregue a mim, e posso dar a quem eu bem entender. Mas há uma condição. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. O diabo irá enganar você para adorar a ele, oferecendo a você a matriz do pecado, a cobiça da carne. Curve-se diante de mim. Cobiça da carne, curve-se diante de mim. E muitas pessoas se curvaram para a cobiça da carne. Seus pescoços agora estão sendo segurados pelo diabo por causa da cobiça da carne. E eles não conseguem se livrar desse espírito do mal. Eles agora estão capturados e presos. Não podem sair. Eles estão viciados nisso. E o diabo usou essa arma para fazer muitos caírem. A cobiça dos olhos, tudo que você vê, que vai te atrair e te viciar. Cuidado com seus celulares. Cuidado com a internet. É viciante. Cobiça dos olhos. Então, dentro da cobiça dos olhos está a cobiça da carne e o orgulho da vida. Você tem um conhecimento de que tem tudo. Você pensa que é muito sábio. Estas são as armas do inimigo para destruir a sua alma. E ele dará tudo isso a você quando você o adorar. Vá para a matriz do pecado. Se envolva na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e no orgulho da vida, e tudo será seu. É por isso que as pessoas, quando ficam ricas neste mundo, sem Deus, eles se envolvem em tudo isso. E mesmo muitos que estão no reino, mas não entenderam essa mensagem,
Quando eles foram abençoados, caíram. Na verdade, as bênçãos não são deles. Eles estavam só se aproveitando de mim. O Pai também os abençoou por causa do Filho. É por isso que eles não estão mais aqui. Eles não conseguiram lidar com as bênçãos. Veja, quando eles foram abençoados, eles usaram as bênçãos para se envolver nessa matriz do pecado. Onde eles estão agora? Eles foram jogados para fora do céu. O reino dos céus na terra que me foi confiado já é o céu. Se você sair daqui, você estará fora do céu. Lembre-se disso. Pois quando você morrer, você enfrentará o julgamento. Qual foi o seu último registro? Meu último registro foi que eu traí o Filho. Meu último registro foi que fui contra o ministério do Filho. Meu último registro foi que eu era um membro do reino de Jesus Cristo no processo de me tornar um filho ou uma filha, mas falhei porque fui tentado pelo favor do mundo, pelo dinheiro, pelo favor, pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos. Uma boa vida de favor, esse é o seu último registro? Está tudo registrado no céu. As pessoas, quando morrem, pensam que irão para o inferno imediatamente ou para o céu imediatamente. Foi-me revelado que, quando uma alma morre, quando um homem morre, qual foi a revelação que Deus me deu? Ele vai vagar nessa terra por 21 dias. 21 dias por causa do choque de que ele já está morto. Porque essa transição da vida física para outra vida é chocante. Então, essa alma ainda está em negação. Até mesmo se você morrer de alguma doença, especialmente se morrer de repente. Eles chamam de morte inesperada. A alma ainda ficará aqui vagando por 21 dias, porque você ainda está em choque. Você não pode aceitar o que aconteceu com você até você perceber que realmente você está morto. Então chegará a hora do julgamento. Você enfrentará o julgamento em algum lugar e você será julgado de acordo com o que está escrito nos livros. Então, o que está escrito nos livros? Você está registrando sua vida agora. Tudo que você faz está sendo registrado. Principalmente aqui no reino. Você é leal? Você é dedicado? Você é comprometido? Você é dedicado? Você é obediente? É por isso que eu estou enfatizando isso, porque esses registros são muito bons para você. Mas se você fizer de outra forma, você traiu o reino, não foi? Você é um traidor, não é? Você falou coisas contra o Filho que eu enviei ao mundo para salvar sua alma? É aí que você é julgado. E é aí que você saberá para onde você vai por causa dos seus históricos. Então, vocês que saíram do reino, vocês estão por aí me difamando. Cada vez que você abre a sua boca para caluniar, vocês que estavam aqui antes como anjos de Deus, cada vez que você abre sua boca para testemunhar e caluniar contra o Filho, está sendo registrado no céu. Tudo está contra você. É como se você estivesse pegando uma faca e se esfaqueando todos os dias. Todos os dias que você faz isso, cada palavra fútil é registrada no céu. Cada palavra fútil é registrada no céu. Quanto mais você faz isso, mais você se esfaqueia até a morte. É por isso que você já cometeu o pecado imperdoável. Uma vez que você me conhece, uma vez que você conhece a mensagem do Filho, uma vez que você conhece o reino e conhece o reino de Deus na terra e você fazia parte dele, mas você traiu o Filho e traiu o ministério. Você está se esfaqueando até a morte junto com a sua alma. Este é o pecado imperdoável, assim como o do diabo. Qual é o seu histórico? Qual é o histórico de Judas? Qual é o histórico de Ananias e Safira? Mas qual é o histórico do apóstolo Paulo? Qual é o histórico de Pedro? Qual é o histórico de todos aqueles que foram fiéis? Está tudo lá. Qual foi o seu histórico? Com
quem você irá se identificar está registrado nos livros. Como você vai ser identificado? Você se identificará com alguém na palavra de Deus. Traidores e enganadores se identificam com Judas. Amor ao dinheiro? Vocês se identificam com Safira e Ananias. Mas sofrer e não abandonar sua fé, você se identifica com Jó. Ser caluniado por pregar e obedecer às palavras de Deus, você está se identificando com Jesus Cristo. Olhe para o meu papel. Com quem estou sendo identificado? Eu estou me identificando com o maior personagem do livro da vida, a Bíblia. O próprio Jesus Cristo, que deu sua vida por mim e fez de mim sua residência. Com quem você está se identificando agora? Você está no caminho. Louvado seja o Pai. E assim, você mesmo saberá para onde está indo. Porque você está escrevendo o seu próprio histórico. Você está escrevendo o seu próprio diário. Então, toda vez que a sua boca se abrir e dizer algo ruim contra o ministério do Filho, contra o reino, isso não será bom para você. Mas quando você vier se arrepender, se entregar e se dedicar até a última gota de seu sangue e o último suspiro do seu fôlego, então você deixará este corpo físico. Se você não for para a glorificação, você deixará este corpo fisicamente? E qual será o seu histórico quando você se apresentar diante do julgamento e for julgado se vai para o céu ou o inferno? Os registros comprovarão quem você é. Ah, você é membro do reino do Filho? Você morreu fiel. Uau! Venha para as alegrias do reino. Portanto, este ministério não é uma piada. É por isso que quando voltamos ao estado de inocência, o qual eu estou te ensinando, enquanto você estiver neste mundo, você só saberá e só se concentrará na vontade do Pai. Isso é bom para você. O Pai Todo-Poderoso deseja nos restaurar ao estado em que o homem não sabia nada a não ser a vontade do Pai. Quando as tentações vierem por todos os lados e você for maduro bastante, você apenas dará risada delas. Pode continuar, não tem problema. Você ainda estará focado na vontade do Pai. É por isso que o Pai te dará tutores e governadores enquanto você ainda é uma criança. Porque, de alguma forma ou em algum lugar, alguma coisa pode roubar sua atenção para algo que mais tarde destruirá sua alma, assim como Adão e Eva. É por isso que você tem tutores e governadores. Você deve obedecer os seus administradores. Você deve obedecer os seus líderes. Não fale nada contra os seus líderes, mesmo que você os compreenda ou não. Se seus líderes estão agindo errado, não o julgue. Será o Pai que o julgará. Seu ministério é obedecer. Se você tem administradores, não fale mal deles. Siga-os. Se você não entende o que eles estão fazendo, a responsabilidade é deles, não é problema seu. Sua responsabilidade é apenas ser humilde e obedecer, porque você está sob tutores e governadores que te guiarão a se tornar um cidadão do reino maduro, assim como eles mais tarde. E para guiar outros também e se tornarem cidadãos maduros do reino, para chegarem no terceiro nível do crescimento espiritual e serem declarados filhos e filhas. Quando vocês são declarados filhos e filhas, seu nome está agora escrito e gravado com ouro. É impossível você se desviar. É impossível você voltar atrás. É impossível você virar as costas. Esse é o objetivo final deste ministério. É por isso que este ministério está produzindo filhos e filhas para o Pai. Quando você vai para os céus para morar com o Pai, você pertence ao Pai. Veja o ministério do Filho. Estou produzindo filhos e filhas, frutos deste ministério para dar ao Pai. Isso é o que a era da igreja falhou em fazer para o Pai. Eles colheram os frutos
Os colocaram em seus próprios bolsos, criando religiões e denominações sem que os frutos fossem dados ao Pai. Sem obediência, sem arrependimento, eles são apenas filhos e filhas de denominações. Eles são os donos dessas almas. Para onde eles vão? Eles não vão para o céu. Mas agora, olhe para o ministério do Filho. Estou produzindo filhos e filhas aqui, não para mim, mas para o Pai. Essa é a missão do Filho. Portanto, é muito importante que você obedeça enquanto ainda é jovem, em espírito, e enquanto você caminha nessa jornada de maturidade espiritual. Sempre seja humilde. Sempre obedeça a seus líderes. Sempre obedeça. Quer que você entenda ou não o que eles estão fazendo, desde que eles sejam comprometidos ao Filho aqui, obedeça-os e você nunca se enganará. Portanto, neste estado de inocência, o corpo, a alma e o espírito de Adão são dominados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus que Adão recebeu fez dele um ser espiritual. João 6:63. O Pai havia advertido severamente Adão a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele desobedeceu. Pelo engano, o homem usou sua liberdade de escolha para seguir a voz da serpente. Assim o pecado entrou em cena, que é o pecado da desobediência. Então sua inocência foi perdida. Quando Adão desobedeceu, a inocência foi substituída por cobiça que o tornou carnal. Desobediência significa, eu posso fazer o que eu quiser. É por isso que as pessoas que estão aqui estão sendo ensinadas a voltar ao estado de inocência e aquelas que saíram porque querem fazer a própria vontade. Olhe para o que eles são agora. Veja o que eles são agora. Veja como estão as suas vidas agora. Eles voltaram para a carnalidade do pecado, como Adão e Eva. O que eles sentiram quando estiveram aqui? Sentimos que somos escravos. Estivéssemos na prisão. Quem está sentindo isso? A semente da serpente dentro de você. A semente da serpente é escrava do pecado. A semente da serpente se sente na prisão aqui. Mas quando vocês se tornam verdadeiros filhos e filhas, vocês respirarão o ar fresco da liberdade para fazer a vontade do Pai. É muito bom andar na vontade do Pai. E você não pode experimentar isso sem chegar ao terceiro nível do crescimento espiritual, que é se tornar filhos e filhas. Porque quando você perde sua inocência, a culpa do pecado entra em você. Satanás, Lucifer, o diabo, implantou a semente da desobediência e, por fim, substituiu Deus no homem. Isso é o que eu estou dizendo a vocês. Vivendo na matriz do mundo. A semente da serpente poluiu o sistema do velho mundo, que levou muitos à corrupção e à morte espiritual. Cobiça da carne é um desejo por qualquer coisa que satisfaça qualquer uma das necessidades físicas ou carnais. Cobiça dos olhos, um desejo de ter, possuir ou cobiçar qualquer coisa que seja fisicamente ou agradável aos olhos, que está fora da vontade do Pai. Orgulho da vida, um desejo que leva ao ego, arrogância, exaltação própria. Tudo isso está fora da vontade de Deus. Mas quando voltamos para a vontade do Pai, entramos então na matriz da salvação. Esses três, cobiça dos olhos, cobiça da carne e orgulho da vida, são a matriz do pecado. Entretanto, quando você volta para a vontade do Pai, você vive no estado de inocência. Essa é a matriz da salvação. Louvado seja o Pai. Como se purificar da infecção espiritual? Todos nós, gentis da raça adâmica decaída, participamos dessa infecção espiritual, como o Covid-19. E precisamos ser desinfetados por meio da implantação da semente justa. De acordo com João 15:3, João 17:17 e Efésios 5:27. Somente quando o espírito desobediente é morto que o homem pode ser considerado santificado e purificado. Romanos 8:13, Colossenses 3:5-6 e 1 Coríntios 15:50. Subjugar a carne é um poder
É um ato de Deus dado a você como um poder para se tornarem filhos, como está escrito em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Esse poder é dado a você. Sem esse poder, você não consegue fazer isso. Portanto, a cultura do reino de disciplina, correção e punição é da vontade do Pai. O Pai está nos moldando e nos transformando em sua semelhança. Qualquer atitude, desejo, comportamento ou pensamento que não esteja em conformidade com o Pai será colocado sob sua mão de disciplina. Muitas pessoas na era da igreja não têm isso, porque são apenas servos. Mas quando vocês forem aceitos como filhos e filhas, vocês passarão por disciplina. Muitas pessoas que vêm para o reino não entendem a disciplina. Eles acham que quando estão sendo disciplinados, estão sendo tratados como escravos. Não, você não está. Disciplina é uma forma de purificar vocês para se tornarem como o Pai, para se tornarem como o Filho. Transformar você naquele caráter divino que refletirá a glória do Pai em vocês. Então, não se esqueçam de Hebreus 12, 5 a 11. Você passa pela disciplina, punição e correção por causa do amor de Deus por você. Esse é o amor do Pai. Ele não quer que nada separe você dele. E o que vai separar você dele? As impurezas que estão em você. A ferrugem que está em você é causada pela semente da serpente que habitou em você por muito tempo. Então o Pai vai purificar você disso tudo, da cobiça da carne e dos frutos da carne. Ele irá purificá-lo de todos esses tipos de espíritos e te santificar. Por isso, existe o batismo de fogo em 1 Coríntios 3, 10 a 15. Todos passaram por isso, porque tudo o que deve ser queimado será queimado. E a única coisa que permanecerá é seu verdadeiro caráter. Se você recebeu a transferência divina desse caráter em você por causa da disciplina, correção e punição que você recebeu dele, sem ressentimento, então você se tornará ouro aos olhos de Deus. Isso é o que é aceitável no céu. Ouro são os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, benignidade, fé, longanimidade, tudo isso é ouro aos olhos de Deus. E essas características estão sendo moldadas em nós. Tudo que é ruim será retirado e queimado. O fogo te santificará, como o purificador de prata. E depois vocês serão chamados de filhos e filhas. Por que eu sei disso? Eu fui o primeiro a passar por isso. Eu não poderia ser um filho indicado se eu não estivesse em 2 montanhas em 6 anos, sendo limpo, santificado e purificado, conhecendo e aceitando a vontade do Pai, sendo obediente a ela. Ele me deu esse espírito de obediência à vontade dele, não importa o que aconteça. Até que cheguei ao 3º nível do crescimento espiritual e tudo foi solidificado em mim. Você não pode mais me mudar como filho indicado. Você não pode me mudar usando tentação, cobiça da carne, cobiça dos olhos. Eu posso passar por tudo isso sem perder minha filiação. Eu vou resistir a tudo isso. Eu não vou me viciar em nada. Eu sou viciado apenas em fazer a vontade do Pai, não importa o que aconteça. É como no boxe, sabe? Como você pode ser campeão se você não consegue vencer o seu oponente no ringue? Eu lutei contra o inimigo no ringue. Em Tamayo, por 5 anos, lutei contra o inimigo no ringue e ele tentou de tudo contra mim. Ele tentou de todas as formas. Em um ringue de boxe, você treina para derrotar seu inimigo. O inimigo também fará o mesmo. Então, o que ele trouxe para o ringue? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, orgulho da vida. Mas eu enfrentei tudo isso, eu lutei com ele. E eu o derrotei. Portanto, não me ofereça isso agora. Eu não vou evitar você. Eu vou te repreender.
eu direi a você: curve-se diante de mim. Curve-se diante de mim e receba o espírito de obediência. Seja leal ao Pai e você será salvo. Você tem que seguir isso. Não venha querer que eu te siga. Por exemplo, a internet. Uma vez que você tem um aparelho e fica viciado nele, você não poderá viver sem ele. Se for assim, você não é digno de ir para o céu. Porque você foi capturado por uma outra coisa. Você foi capturado por algo que te prendeu e você não pode escapar disso. Você não é digno de ir para o céu. Você pode se envolver em todos esses assuntos deste mundo sem ser contaminado pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos e pelo orgulho da vida. Expulse-os. E as pessoas pensam que eu não posso viver sem elas. Porque eu sou uma pessoa boa, muito humilde, muito amável. E você se sente, quando você está comigo, que eu não consigo viver sem você. Até você tentar. Ele está viciado em mim. Ele está viciado em meus serviços. Ele está viciado em mim sendo um assistente. Ele não pode viver sem mim. Então você faz o teste. Existem ministros que são assim. Eu sou a razão do desenvolvimento do reino. Foi por minha causa. O meu trabalho no ministério é o que tornou o reino rico. Eu sou a causa de todas essas bênçãos no reino. Algumas pessoas pensaram assim. Até que eles fizeram um teste. Eu te dou a certeza. O Pai vai te dar o espírito de um desviado e te tirará. Quando você estiver fora, o reino prosperará mais. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, quando a obra em Los Angeles estava começando. Teve pessoas que entraram e foram muito gentis. Eles me seguiram, deram seus dízimos e ofertas. Aqui é muito bom. As pessoas são muito obedientes. Mas tinha um problema aí. Eles estavam fazendo isso para me fazer depender delas. Então eles tentaram me agarrar pelo pescoço. Você não consegue viver sem nós, pastor. Você não pode pagar o aluguel se não tiver nossos dízimos e ofertas. Você tem que pregar o que queremos que você pregue. Filiação? Não pregue isso. Não podemos aceitar isso. Mas se você deixar isso de fora, pregue somente o amor e a cura, aí então nós o apoiaremos. Daremos todos os dízimos, cresceremos aqui em Los Angeles. Eu disse, ok. Ok. No próximo domingo, pregarei uma mensagem que você não esquecerá. No domingo seguinte, eles estavam todos lá. Eles pensaram que eu seguiria o que eles disseram. Eu preguei sobre o amor. Eu disse, o amor de Deus me fez o Filho de Deus indicado. Eu sou o Filho indicado de Deus. Ele me treinou para me tornar o Filho indicado de Deus e me enviou para fazer de todos vocês filhos e filhas indicados de Deus. De um por um, eles foram saindo. No domingo seguinte, restaram apenas 4. Eu, a irmã Ingrid, a irmã Ten e outra obreira. Apenas 4, de cerca de 80 pessoas. Naquele tempo, quando você reunia 80 pessoas, isso já era grande para o nosso pouco tempo da obra lá naquele país. Então, olhamos um para o outro. Sobraram 4 de nós. Onde estão os outros? Eles não conseguem suportar sua mensagem. Você não seguiu o que eles sugeriram. E eu disse, não posso comprometer minha mensagem. Essa é a mensagem. Se vou ficar sozinho aqui ou apenas nós 3, sinto muito, mas é assim que será. Depois que eles saíram, o que fizemos? Fizemos a oração devocional e cantamos. Tu és fiel, Senhor. Não tive nenhuma oferta, porque éramos apenas 4. Oramos e depois voltamos para casa. Mas fomos vitoriosos no Espírito, porque não me comprometi e não me curvei ao diabo. Era o diabo usando eles, para que essa mensagem da filiação não pudesse continuar. Eles me ameaçaram e depois disso até me caluniaram. Eu não me importo.
Mas depois disso, verdadeiros filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso vieram, apoiaram o ministério, sem comprometer. E foi a primeira vez que pudemos comprar nosso espaço nos Estados Unidos. O Pai nos abençoou mais. Depois disso, o ministério na América cresceu até estar do jeito que está agora, com mais de 50 KLCs espalhados e ainda está crescendo. E não só lá, mas em todo o mundo. Louvado seja o Pai. Ok. Voltemos ao estado de inocência, onde apenas sabemos qual é a vontade do Pai. Você não será enganado com nenhuma oferta do mundo, porque eu sou o seu guia para a vontade do Pai. Então, tudo que o Filho diz, porque Ele é a manifestação da cabeça, o corpo, que é todos vocês, apenas segue. Essa é a união com o Filho. Portanto, o objetivo final da limpeza e purificação é estabelecer o caráter espiritual do Filho em nós. Nós nos identificamos com Ele como nosso modelo e alinhamos todos os nossos pensamentos, desejos e perspectivas com o interesse dele, o interesse do reino. Romanos 8, 29 e 30. Agora estamos apenas focados no interesse do reino, enquanto estamos esperando pela glorificação. Qual é o interesse do reino? Revolução espiritual e seus frutos. Revolução financeira e seus frutos. Revolução de excelência e seus frutos. Por quê? João 15, 8. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes. Como estamos nessa pandemia? Continuamos a mensagem virtualmente, porque nosso testemunho, quer sejamos poucos ou muitos, nosso testemunho permanece o mesmo. Falamos sobre a salvação, arrependimento, ter um novo espírito de obediência à vontade do Pai, terminar a jornada espiritual para que todos se tornem filhos e filhas, com os nomes escritos no livro da vida, gravados em ouro, a fim de estarem com o Pai para sempre. Essa é a mensagem. Irdes e produza frutos. Essa mensagem dará fruto. E quando eu digo isso, o que significa? Dar fruto significa que pessoas serão batizadas. Começaram na infância, mas não devem permanecer aí, pois os frutos devem permanecer. Como nossos frutos permanecerão? Tornando-se filhos e filhas. Não serem mais desviados desse nível de crescimento. Não existe mais se desviar. Qualquer tentação que venha a ser lançada sobre você não será nada. Você agora é maior. Você agora está na ofensiva. O diabo estará sempre na defensiva. Neste momento, este ministério está na ofensiva. Quando ainda estávamos na infância, ficávamos na defensiva. Estávamos na estratégia de defesa até ficarmos fortes. Estávamos no silêncio estratégico. Tínhamos o mesmo poder, mas não permanecemos aí. Nos tornamos mais fortes no espírito até que eu, através do poder do Pai Todo-Poderoso que vive em mim, produziu mais filhos e filhas, e agora estamos somente na ofensiva. É por isso que, quando há perseguição, quando há difamação, isso significa que o inimigo está na defensiva e nós estamos na ofensiva. Qualquer coisa que falarmos, o Pai nos apoiará 100%. Temos o poder do ar tirado das mãos do inimigo. Satanás, Lucifer, o diabo, que uma vez teve o poder do ar, seu engano era o que estava sendo aceito. Nós defendemos o que é bom, moldando o caráter das pessoas para aprender o que é bom, amar o que é bom e valorizar o que é bom. E Deus vai nos amar. E o Pai vai nos abençoar. É assim que nós somos. Até mesmo quando falamos de salvação, quando falamos de coisas espirituais. É por isso que denominações e religiões pregam evangelhos falsos. E eles me odeiam. Eles estão andando em círculos. Pregam aqui, pregam ali, hipnotizam as pessoas,
Mas qual é o objetivo final? Onde está a salvação? Onde está o arrependimento? Onde está a obediência à vontade de Jesus Cristo? Onde está Mateus 7:21? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Qualquer um que ouve essas minhas palavras e as pratica, compararei como um sábio. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo. Onde estão essas palavras? Eu não consigo encontrar elas neles. Eles as esconderam por causa do dinheiro, por causa do orgulho, como aquelas pessoas que tentaram me subornar. Não pregue isso, ou todos nós iremos embora. Só pregue amor e cura, e todos nós iremos apoiá-lo. Estaremos todos aqui, vamos todos bater palmas para você, todos nós apreciaremos você, contanto que você siga o que dissermos. Não nos ofenda. Eu estou aqui para ofender o diabo. Eu não ofendo nenhum homem, mas se o diabo está em você e se ofendeu, eu não me importo. Estou aqui para ofender o diabo. Estou aqui para destruir suas obras. Você sabe por que o Filho foi manifestado? O Filho foi manifestado para destruir as obras do diabo, que são engano. É por isso que você pode me odiar, eu não me importo. Eu me importo se você me ama, porque você seguirá o que eu digo, e quando você segue o que eu te digo, é bom para sua alma, porque eu vou te guiar, eu sou o seu guia em sua jornada espiritual para o crescimento espiritual, com o objetivo que você se torne um filho ou uma filha, e assim a imagem do Filho estará agora em você. No devido tempo, o Pai te enviará o Espírito de seu Filho, e você também poderá clamar, Abba, Pai. Você também poderá chamá-lo de Pai, como eu chamo de Pai, como milhões de nossos cidadãos do reino em todo o mundo que estão chamando ele de Pai. Esse é o ponto principal da mensagem que eu quero entregar a vocês. Portanto, cidadãos do reino, eu agradeço ao Pai pelo Espírito do Pai que nos foi dado para obedecê-lo completamente e plenamente, sendo leais, comprometidos e dedicados apenas a Ele. Estamos agora de volta ao estado de inocência, sabendo apenas o que é a vontade do Pai, para sempre. Louvado seja o Pai. Que o Pai abençoe todos vocês, irmãos e irmãs. Adore o Pai enquanto oro, e antes dessa oração, gostaria de cantar esta canção. Vamos adorar o Pai. Louvado seja o Pai. On a balcony of space stepped the pure and holy God, and in awesome solitude he stood alone. Not one faint star to give him light, just endless rolling blackest night. But somehow through all the darkness he could see he saw mountains high and lofty, he saw valleys lush and green, he saw bubbling brooks, wildflowers grow, even heard the robin sing. Then he felt a strange compassion, as close to love as pain can be, standing out there
He saw me in His likeness. He saw me just like Him. Pure, clean, and holy, spotless, white within. But He saw me bound in heavy chains and longed to set me free. But He knew if I became like Him, He must become like me. Praise the Father. Louvado seja o Pai, aleluia. Pai, te agradecemos por essa mensagem hoje. Te agradecemos pelo espírito de obediência implantado em nós para sempre. Enquanto estamos aqui, sendo usados por sua glória, esperando pela glorificação que o Senhor prometeu, Pai. Seremos usados como instrumento de sua glória. Usados para a salvação de muitas e muitas almas que se tornarão filhos e filhas em sua nação do reino. Obrigado, Pai, pela multiplicação dos KLCs como sentinelas de luz e pela conquista dos territórios das trevas onde quer que estejam. Se houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, no início dos KLCs que estão nascendo em suas áreas de responsabilidades, já é um ponto de luz onde a escuridão será dissipada, mais cedo ou mais tarde. Este mundo conhecerá a luz do Evangelho do arrependimento, o Evangelho que nos ensina a ter um espírito de obediência à sua vontade perfeita. Obrigado, Pai, pela mensagem que ainda está sendo ouvida, até mesmo neste momento de pandemia. Neste momento, acima de tudo, todos devem olhar para o Senhor, ouvir a mensagem do Filho indicado e serem salvos dessas calamidades, para que no momento em que o inevitável chegar, a morte do corpo físico, eles possam ter encontrado mais uma vez, através do seu amor, a verdadeira mensagem que os salvará. Quando deixarem este corpo físico. Obrigado, Pai, por ter dado esta mensagem de esperança e luz a este velho mundo pecaminoso hoje.
como foi nos dias de Noé. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Enquanto as pessoas estão apenas ocupadas com os seus próprios assuntos físicos, sem saber que o julgamento cairá sobre elas. E então a destruição, a morte, a dor e o sofrimento visitarão a terra, como foi nos dias de Noé. E esta mensagem agora continuará a reverberar pelo ar. Que o Senhor ainda possa encontrar aquelas almas que vão ser chamadas para ouvir, fazendo com que elas ressuscitem dos túmulos de seus pecados, ouvindo a mensagem do Filho, para que possa trazer a vida eterna a elas. Pois quando eles deixarem esta terra física e encararem o Senhor no julgamento, os históricos serão lidos, os livros serão abertos, e que tudo seja para a salvação de suas almas, porque se arrependeram, obedeceram e receberam um novo espírito de obediência à sua vontade. Os registros que confirmarão que são filhos e filhas dignos de estar com o Senhor no céu. Esse é o objetivo principal da missão deste ministério que o Senhor me deu. Que a humanidade ouça a sua voz nesses últimos dias. E te dou glória, Pai, pelo que o Senhor está fazendo pela nação do reino em todo o mundo. Agradeço por todas as bênçãos. Agradeço, Pai, pela proteção. Agradeço pela orientação. Agradeço, Senhor, por ser nosso pilar de nuvem durante o dia e nosso pilar de fogo pela noite. Obrigado por todos os KLCs que se juntaram a mim virtualmente hoje. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os honre e que o Senhor os multiplique ainda mais, enquanto eles continuam a fazer a sua vontade e continuam a se propagar onde quer que estejam. Obrigado, Pai. Eu te dou glória, honra e louvor, somente no nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Pai. Louvado seja o Pai.